palavra o senhor assessor da presidência da FIENG, Fábio Veras de Souza, representando o presidente da entidade, Olavo Machado Júnior. Shalom, shalom. Quero dizer que me sinto aqui nesse ambiente muito parecido com Tel Aviv. Daniel nos recepcionou tão bem lá, um ambiente despojado, austero, assim como o povo hebreu. Cumprimentando o deputado João Leite, deputado Dalmo, governador Azeredo, Marcos, Daniel Kobar, Daniel da Câmara, Salvador Ohana, aos membros da mesa, senhoras e senhores. Israel, aprendemos lá uma expressão chamada tarles, né, que é direto ao ponto. Então, nesse sentido, o presidente Olavo não pôde estar aqui por estar fora de Belo Horizonte, me pediu para representar, talvez pelo entusiasmo que tem por essa relação com Israel. É impressionante perceber nessa visita e compartilhar nesse momento, onde eu me sinto muito bem diante dessa comunidade do povo judeu, o quanto tudo que a gente vê de notícia e informações sobre aquele país não tem absolutamente nada a ver com a realidade com que a gente encontra lá. De um povo amigo, de um povo energizado, de um povo resiliente, de um povo intensamente trabalhador, amistoso, cordato, e que nos recebeu com uma alegria e com um despojamento incrível. É impressionante ver que nos últimos 23 anos, Israel construiu mais de 30 startups que valem mais de $1 bilhão cada uma. É impressionante quando o grupo da FIENG, liderado pelo Wellington, o presidente do Sindinfor, o Epifânio, o professor Flávio Plentes da UFMG e eu, visitamos o centro de P&D da Intel, e quando a gente, por cortesia do diretor, que era um israelita, um judeu brasileiro, que nos levou lá, agendado pelo cônsul Daniel, e a gente vê uma tela assim, de 30 polegadas, e um microscópio atômico, onde estava o novo chip que ia ser lançado em 2017, e você olha para o microscópio e você não vê o chip, porque ele é invisível a olho nu, e a tecnologia de design desse chip, o laser não tem precisão suficiente para desenhá-lo. Quando a gente sai no aeroporto e vê aquele busto de Ben Gurion, e vê o museu com algumas das tecnologias que Israel ofereceu ao mundo, e você vê, por exemplo, um dispositivo em desenvolvimento, onde se detecta o câncer pelo ar que você respira, você vê o quanto que o Marcos Brafman está falando do que de fato é tecnologia disruptiva. Israel é um estado menor do que Sergipe e tem um PIB de mais de $300 bilhões. As empresas e as startups, especialmente, que nascem em Israel, elas têm que nascer globais no dia zero para frente, e esse é um dos problemas das startups que nascem aqui no Brasil, porque elas são viciadas pelo tamanho do nosso mercado e muitas vezes não têm essa aspiração global. A Federação das Indústrias, o presidente Olavo, a Ângela Flores Penteado aqui presente, e eu, enfim, todo esse grupo que compõe que está construindo essa agenda de aprofundamento das relações com Israel, tem a convicção que nós precisamos povoar essa ponte ainda vazia economicamente da relação entre Minas Gerais e Israel. É impressionante você ver no evento de inovação, onde o cônsul Daniel Kobar nos levou, onde você vê 60 soldados e soldadas, porque lá os homens servem 3 anos e as mulheres 1 ano e 8 meses, apresentando as startups que as próprias Forças Armadas induzem no seio do momento em que servem, para ver o grau de sofisticação com que se busca, de fato, a inovação. Óbvio que por questões de sobrevivência de um povo, de resiliência, mas, enfim, um ambiente absurdamente inspirador, e Israel é para nós uma plataforma de globalização das startups mineiras, porque sabem fazer muito bem aquilo que a gente não sabe fazer. Apesar da advertência do cerimonial, nós todos conversamos com Deus todos os dias, né? Mas, por acaso ou não, está escrito da singularidade desse povo hebreu, os semitas, os filhos de Sem, e Deus conversou com Noé, conversou com Abraão, conversou com Moisés,
alguma singularidade esse povo hebreu tem de muito especial, esse povo que ensinou ao mundo a ser monoteísta, numa época de paganismo, numa época de politeísmo, enfim, e que tanta coisa em comum tem com nós brasileiros, com nós cristãos. Então, as convergências são muito grandes. Quero dizer a vocês, em nome do presidente Olavo, que, por parte da Federação das Indústrias, a nossa vontade é intensa de fato, gerar novos negócios no campo do empreendedorismo digital, em especial, e pessoalmente compartilho com vocês que quero muito que meus filhos, Tiago e Daniel, que têm 5 e 8 anos, tenham sim a oportunidade de viver em Israel, de conviver e aprender com aquela cultura empreendedora, com a nação startup. Fico feliz de perceber aqui uma nova geração de judeus aqui presente nesse evento, cultuando e celebrando a resiliência e a força desse povo, e que possamos fazer de Minas Gerais, caro cônsul, caro Marcos especialmente, que muito gentilmente me convidou para compor o conselho, a grande plataforma, quem sabe, até mais do que São Paulo, numa interação econômica pujante, celebrando, como bem disse o deputado João Leite, a força dessa amizade, a força dessa interação que nós todos acreditamos. Muito obrigado.